Ora, muito bem, então, bom dia a todos, mais uma vez, e então apresento-vos a Paula, a nossa convidada hoje, que nos trouxe aqui qualquer coisa que nós estamos muito entusiasmados para saber, na sequência de temos caminhado até agora, o que é que ela, a partir de agora, então, vai nos dizer como é que nós transformamos tudo isto que falámos até agora em resultados, que é o que nós precisamos para fechar o ano em beleza. Paula. Ok, bom dia a todos. Esta sessão vai ser diferente, porque eu tenho focado muito nas tecnologias e como é que elas nos podem ajudar. E agora, para finalizar este tema, eu vou dar aqui um aspecto diferente à nossa conversa, porque eu acredito que ela se complementa e só assim é que nós conseguimos ter bons resultados. David, posso partilhar já? Pôr isto aqui para cima, senão baralha. Portanto, vou continuar o seguimento dos objetivos e atração, a transformação de leads. Bom, vocês já nos conhecem, não vale a pena falar disto, não está aqui ninguém de novo. Passo também este slide e vou então focar neste. Temos sempre ao início uma frase do Nelson Mandela e hoje eu trago esta: o bravo não é quem sente medo, é quem o vence. Eu acho que realmente é uma frase muito poderosa aqui do nosso querido amigo Nelson Mandela. Trouxe-vos o neon, que no fundo tem sempre qualquer coisa diferente. Já falámos em atrair, converter, vamos focar também no fecho e depois o encantar, que é para depois o cliente ser um cliente fiel, quase que um amigo que já nos vai passar referências nossas, etc. Portanto, eu acho que para nós transformarmos isto tudo em clientes, não é? Nós temos vindo a falar do funil, temos que conhecer bem o nosso cliente. Para conquistar mais clientes e aumentar o número das nossas angariações, transações ou atração, para mim, um aspecto muito importante é que nós devemos oferecer exatamente aquilo que os clientes querem e não andar ali a mostrar outras coisas, outros imóveis, não. É perceber o que é que o cliente necessita e focar-nos em encontrar o imóvel certo para aquela pessoa. Se for o caso da atração, também perceber quais são as dores dele, não é? Que é para dar-lhe exatamente aquilo que ele precisa. E eu acho que isto é o sonho de muitos agentes e empresários, que nós todos também somos empresários. Então eu vou-vos passar aqui algumas dicas que é para tornar isto mais fácil do que aquilo que vocês imaginam. Vou falar um bocadinho da psicologia para conhecer a lead. Na hora de pedirmos um negócio e converter leads em clientes, os profissionais, os agentes profissionais, costumam pensar logo no marketing, nas táticas de mercado e mais uma série de estratégias. Estamos ali sempre a pensar como é que vamos fazer aquilo e tal, mas o que poucas pessoas se lembram é de usar a psicologia para perceber o nosso cliente e oferecer o que ele realmente está à procura. A intenção é entender como a mente humana funciona e como os vamos influenciar através de gatilhos psicológicos, ok? Para que o nosso cliente em potencial tome a melhor decisão. Vamos ver de uma forma simples como fazer converter clientes em leads. Portanto, aí temos que conhecer a raiz do comportamento humano, que é muito importante. Todos os comportamentos humanos são impulsionados pela necessidade de evitar a dor ou pelo desejo de obter o prazer. Para aproveitar esta informação em benefício do nosso negócio, portanto, nós temos sempre que olhar para aquilo que nós estamos
a fazer, precisamos de conhecer profundamente os clientes e saber o que eles associam como dor, entre parênteses, problemas, e com prazer, entre parênteses, benefícios. E a partir daqui podemos traçar estratégias capazes do influenciar. Então, é muito importante, e eu já tenho focado aqui nas outras sessões anteriores, que nós devemos oferecer sempre uma novidade ao cliente, ok? As pessoas amam novidades. As pessoas expostas a algo novo têm um aumento da libertação de uma pina no cérebro. É fantástico. Nos negócios, este gatilho psicológico é usado muitas vezes por nós, como é evidente. Desculpem. Por exemplo, um cliente vendedor mostrar o nosso rap, como a pesquisa de imóveis a nível mundial, o Workplace, o Facebook interno, ser o próprio cliente, por exemplo, a fazer o estudo de mercado. Isto já me aconteceu, olha, faz hoje 8 dias, eu fui com a minha mãe ao cabeleireiro e estava lá uma senhora que queria vender a casa, mas estava já com valores muito altos, porque eu conheço a casa dela, e eu, para baixar as expectativas, eu tenho sempre este QR Code dentro da minha carteira. Eu disse, Rosinha, olha, aponta aqui e faz tu um estudo de mercado. E ela ficou assim muito mirada, assim, não sou eu que vou dizer. É o programa que te vai dizer o valor da tua casa. Claro, baixou imensas expectativas, para ela foi uma novidade, não é? Mas depois eu senti que ela ficou assim um bocadinho, eu disse, calma, agora deixa-me ir lá voltar à tua casa, vamos ver as coisas, porque também conta outros aspectos, e se calhar até poderemos melhorar aqui um bocadinho este valor. Isto é muito bom para este tipo de clientes, para baixar as expectativas de valores, até para nós conseguirmos uma angariação a preço. Outro exemplo é a atração. Por exemplo, eu gosto muito de falar porque fazer parte, e digo sempre, somos uma imobiliária única e global, somos uma imobiliária digital, sem burocracias, feita por agentes e para os agentes. Os agentes são realmente a razão de existir no conceito e na concepção de todo o software que nós temos. Temos a melhor tecnologia que necessitamos para ter foco no trabalho, sem burocracias, com independência, com autonomia. Temos um site único e global, como o XP World, o Frame, o Workplace, podemos trocar experiências com agentes de todo o mundo, aproveitar toda a formação gratuita e conteúdos exclusivos e blá, 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 as melhores comissões, o revenue share, as ações, o cap, pois que a XP foi considerada a melhor empresa para se trabalhar pelo site da Glassdoor desde 2018 até agora. Por exemplo, vocês estão a ver aqui, nós temos sempre a dar novidades para o cliente que eu acho que são muito importantes. Depois, temos que explicar as razões. Os nossos cérebros estão sempre à procura de respostas, certo? Por isso, se justificarmos aos nossos clientes porque é que eles devem comprar determinado imóvel ou atração, as hipóteses desta transação se concretizar são muito maiores. Portanto, se ele ficar bem esclarecido e se nós conseguirmos dar as respostas certas e a razão, vai-nos facilitar mais à frente. Pois, também, eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias, mas eu também incluí aqui as histórias, porque eu acho muito importante nós contarmos histórias. Se nós formos a ver, as histórias têm sido contadas ao longo de muitas gerações e foram essenciais até para a nossa evolução como seres humanos. Por isso, contar uma história, por exemplo, do imóvel ou a sua experiência na XP, vai despertar emoções nas pessoas e criar experiências afetivas que o farão virar os nossos clientes ou agentes de atração.
Aqui temos duas alternativas. No uso do storytelling, podemos seguir todo o conteúdo no planeamento dos temas e de uma forma sequencial, ou fixarmos apenas numa peça, como um caso de sucesso, por exemplo, um case study, e contarmos essa história. Meus amigos, temos sempre que ter a solução mais simples. Não compliquem, porque isto pode estragar todo tipo de relação ou negócio. A lei do menor esforço defende que existem diferentes maneiras de se atingir um objetivo. O ser humano tenderá a escolher sempre o caminho mais fácil. Por isso, nós devemos apresentar sempre soluções que simplifiquem a vida das pessoas, pois esta é uma boa forma de atraí-los para o nosso negócio, certo? Eu já uso esta técnica há muitos anos e ela apareceu, pois mais tarde é que eu percebi que eu usava como técnica, de uma forma natural. Devemos ter sempre um hobby comum, qualquer coisa em comum com o nosso cliente. Eu lembro-me de ir visitar fábricas na zona de Leiria e, por exemplo, ver que o administrador tinha em cima da mesa coisas viradas para a vela, e eu disse, não diga que também faz vela e tal, e logo aí cria-se uma empatia, as pessoas gostam de termos coisas em comum. Eu acho que é muito importante, e é uma estratégia de os atrair para nós. Isto acontece porque todos nós, seres humanos, gostamos de ter mais afinidade com grupos de pessoas que acreditam que serem semelhantes ou termos os mesmos gostos é bom. Portanto, as pessoas aproximam-se, no fundo, disto. Mas também está aqui outra que eu acho bastante interessante. Eu estive aqui a pensar se alguma vez utilizei esta técnica. Eu acho que sim, sem querer utilizei esta técnica. Também é bom não só ter os hobbies, mas ter também inimigos em comum com os nossos clientes. Também é uma estratégia, como eu disse há pouco, de atraí-los para nós. E o inimigo em si não precisa de ser personificado. Pode ser um tipo de comportamento ou um problema que nós sabemos resolver e que pretendemos atacar, ok? Por exemplo, o cliente podemos estar a falar de qualquer coisa, por exemplo, de comida, e ele dizer eu não gosto de peru, e dizer olha que engraçado, eu também não. Pronto, já temos aqui qualquer coisa em comum, quando chegar ao Natal, já a família vai toda comer peru, menos nós, e tal, entrar numa brincadeira, e isto é uma forma de nós sentirmos próximos e que temos qualquer coisa a ver com a outra pessoa que está à nossa frente. Depois, eu acho também muito importante nós inspirarmos aqui a curiosidade. Porquê? Porque quando há uma lacuna entre o que sabemos e o que queremos saber, nós fazemos de tudo para preencher esse vazio. Isto é a realidade. Ou seja, o ser humano é naturalmente curioso. E instigar esse gatilho é uma boa estratégia para promover a marca, ou o imóvel, ou a atração. Voltamos aqui à antecipação, que eu gosto deste tema e realmente eu vejo que as pessoas anteciparem-se, levarem alguma coisa de novo, a tal novidade, por vezes vai retirar muitas das objeções que os próprios clientes, estamos aqui a falar numa angariação, poderão colocar. Nós devemos ter sempre aqui um jogo de antecipação. Há quem defenda que a antecipação é uma etapa essencial na felicidade,
já que isto faz com que as pessoas vislumbrem o futuro de uma forma mais otimista. Como estão a ver hoje aqui, não estou a falar de tecnologias, estou a falar a mesma coisa, mas com a psicologia. Quando eu falo de trabalhar sempre por antecipação, eu já vos dei este exemplo da angariação do hotel, não vou falar mais dele. Por isso, antes de ter uma reunião, aquilo que eu vos aconselho é que nós devemos construir sempre uma publicidade antecipada. Eu já utilizei também o vídeo à porta de casa de um proprietário que eu ia angariar. Eu a dizer, bom dia, estou aqui, vou angariar esta fantástica casa, e comecei ali a falar, tem um jardim simpático, tem não sei o quê, não sei o que mais, e o cliente estava dentro de casa e viu-me a fazer um filme. E quando entrei, começámos a falar sobre isso, e eu disse, olha, eu era para publicar, porque realmente a sua casa é um espetáculo, adorei aqui isto, e não sei o quê, não sei o que mais, pronto, logo aí criámos uma empatia muito, muito, muito grande. Também devemos de usar a psicologia da persuasão. Porquê? Porque todos nós somos criaturas sociais, no fundo. Olhamos sempre uns para os outros antes de decidir pelas ações que devemos tomar. Por isso, destacar boas experiências de outros clientes é uma das maneiras de persuadir novos compradores. Lá está. Falar, contar histórias, dar exemplos, é muito, muito importante. Aqui também gostava-vos de deixar alguma dica, que não vamos conseguir fechar até que o nosso cliente esteja preparado para o fazer. E aqui devemos ter atenção. A probabilidade de conseguir um fecho nestas circunstâncias, mais ou menos 5%. É aquilo que eu calculo. Se tentarmos fechar antes do cliente estar pronto para o fazer, isto pode estragar tudo. Porque pode pressionar em demasia o fecho e causar a desistência da venda. Portanto, isto pode ser perigoso. No cérebro mais primitivo, o nosso interlocutor, cliente ou o colega para a atração, a imagem de um agente a pressionar o possível fecho pode ser nociva, associada, portanto, àquele estereotipo do negativismo do vendedor típico e que quer vender a todo custo, a custo custar ali, aquela pressão pode ser um desastre para nós. Portanto, aqui, na maior parte dos casos, os clientes precisam de tempo. Tempo para quê? Para pensar sobre a proposta antes de decidirem. Podem ter pensamentos refletivos, como, por exemplo, deixa-me comparar esta casa com as outras que eu já vi. Ou, no caso do proprietário, deixa-me comparar esta proposta com aquela que eu já tive. Ou com aquilo que eu pretendo. Ou ainda será, por exemplo, se está ali com o crédito, a necessidade de crédito, será que o banco me vai emprestar mesmo aquele valor? Portanto, nós temos de ter cuidado nessas alturas de estar ali a fazer pressão. Mas também vos digo, por experiência, a maioria dos clientes não fecham sozinhos, mesmo quando estão prontos. Portanto, é sempre necessário nós aqui darmos ali um empurrãozinho. Portanto, a grande parte dos clientes que decidem comprar ficam rapidamente, também há este exemplo, frustrados se nós, agentes, fomos assim um bocado tímidos, no fundo. Pronto, eu acho essa a palavra certa. Que não reconhece neles este estado que já está pronto e nós ainda não sentimos ou não mostramos que estamos a sentir. O que leva os clientes a ficarem assim com uma reação um bocado
diferente de nós, porque nós temos que estar ali sempre a acompanhar o estado dele para, na altura certa, então ajudá-los a dar a tal mãozinha. Aquilo que eu falei no fundo é a tal janela de oportunidade para o fecho, e este momento, essa janela é muito curta. Tem muitas vezes apenas alguns minutos para agir, dependendo do estilo do cliente. Aqui, se o cliente for mais focado e motivado, nós temos mais ou menos 1 a 2 minutos para aquela mãozinha para o ajudar. Se for daqueles clientes que pensam mais e que precisam de ser apoiados, temos mais de 2 minutos, mas não muito mais. Porque hoje em dia as coisas, os clientes não nos deixam falar muito tempo, porque eles também já têm muita informação. Se no momento em que o cliente se sente preparado e nós, agentes, agimos de forma tímida, na janela da oportunidade fecho, foi tudo aquilo que eu fechei, tem 90% de hipótese de não se concretizar o negócio. Portanto, aqui é aquela história de estarmos a pescar em cima da rocha, com a cana e tal, e com o peixe passa e nós temos ali a oportunidade de o agarrar. E então, vamos aqui ao fecho. Assumir o fecho e pedir a compra, por vezes, falta só isto. Era aquele bocadinho que eu falei, portanto, que era a mãozinha. Quando o cliente está nos momentos finais da venda, perguntar, então sempre vamos avançar, Sr. Cliente, Sr. António, Sr. Francisco, poderá ser uma ajuda. Mas muitos de nós, e eu vejo até, às vezes me surpreende, até com alguns colegas, em que eu já estou a sentir que o cliente está nessa fase, em que a gente tem a mãozinha, mas eles são tímidos e a falta de coragem de pedir o fecho, porque muitas das vezes é mau. Temos que dar aí um empurrãozinho. Vai sempre existir uma altura na venda em que a pergunta vai ter mesmo que ser feita. Nós vamos ter que chegar a um ponto das negociações e de andarmos aqui a acompanhá-lo. Portanto, devemos lembrar, no entanto, que após se fazer uma pergunta, deve haver sempre aqui um silêncio. E esperar a resposta do cliente. Aqui há um truque. O primeiro a falar normalmente é quem perde. Portanto, deixar aqui um silêncio grande e esperar que o cliente fale. Ou seja, o silêncio que nós estamos a provocar, no fundo, vai criar uma pressão na venda, como é evidente. Se nós formos interromper esse silêncio, portanto, normalmente estraga o efeito dessa pressão. Eu gosto especialmente de colocar alguma questão, normalmente. O que é que o impede de tomar uma decisão hoje? Vamos avançar? Assim, uma conversa depende também da pessoa que nós temos à frente, como é evidente, mas normalmente é por aqui que eu falo. Eu não gosto de falar, vamos fazer uma proposta. Não gosto. E vocês perguntam, mas porquê? Porque para mim, o fazer uma proposta, o cliente associa logo a uma baixa de preço. Ele poderá baixar o preço. Portanto, eu gosto mais de dizer, ok, vamos fazer uma reserva. Estão a ver a diferença? Uma proposta, se vos perguntarem, vamos fazer uma proposta, ok, é 400, 350, 360, ok? Se vamos fazer uma reserva, é porque o valor já está assumido nos 400. Ele pode dizer, ok, eu faço a reserva, mas eu gostaria de fazer aqui uma proposta por 380. Está a ver? Se for só a proposta, assim, eles
na cabeça de qualquer um de nós uma proposta é para negociação de valores. E depois, aqui uma parte também importante é nós devemos fazer os clientes sentirem-se realmente especiais. Eles gostam, todos nós gostamos, todos nós precisamos de sentir importantes. Esta é uma necessidade básica do ser humano, faz com que todos nós nos imaginemos a ser mais significativos na nossa comunidade. Investir em fazer o nosso cliente sentir especial é um grande aliado à nossa estratégia de fecho. É muito importante. E do encantar para passarmos a ser uma referência para ele. Portanto, era a tal nova, a nova quadro que eu vos trouxe do Neon. Por mim, está tudo. Já fechamos, já acabámos aqui o nosso tema. Estou aqui pronta para as questões que tenham para colocar e também ouvir a vossa opinião. Silêncio. Eu já falei, já estraguei tudo. Não, está ótimo. Obrigada, Paulo, por estas dicas todas. Acho que isto faz bem relembrar isto tudo. Eu acredito muito naquilo que tu estás a dizer. Temos uma grande parte de psicologia nas vendas e nunca nos esquecermos de pôr os sapatos dos outros antes de sermos nós próprios. Estar mais à escuta do que falar é muito importante. Tentar perceber esta empatia é necessária nas vendas e cada caso é diferente, ou seja, nunca podemos achar que sabemos como é que aquilo vai correr, porque de repente a pessoa chega com problemas e tem outras coisas a resolver e nós temos que esquecer que o objetivo é a venda. Como estavas a dizer tão bem, se o cliente não estiver pronto, não vale a pena empurrá-lo, ele não vai. Perdes um amigo, perdes a confiança, perdes tudo. Todo o trabalho que tiveste a fazer até ali, porque aquele cliente pode não estar pronto, mas é preciso esquecer que esse trabalho nunca é perdido, porque aquele cliente pode não comprar, mas devido ao facto de ter respeitado a necessidade que ele tinha, ele traz todos os clientes. Ou seja, esta psicologia está mesmo nos nossos negócios e eu gostei muito da apresentação que fizeste. Por isso, mais uma vez, obrigada, Paula. Nada. Eu acho que é importante nós associarmos a tecnologia com esta psicologia, porque aí é que nos vai trazer a grande mais-valia e ser Completamente. um fator diferenciador no mercado, porque muitos agentes podem ter até a componente tecnológica, mas não ter esta componente humana e afetiva para com as pessoas, procurar sempre saber. Isto para mim já é um defeito de profissão. Portanto, como analista, eu tenho de sempre ter muitos porquês e como e querer ouvir. A idade também me deu muito contar histórias, porque já tenho muita experiência, portanto, tenho vários casos de sucesso. Acho importante nós sabermos, e eu gosto muito, quando vou fazer uma angariação, saber a história daquela casa. É importante, porque poderá ser uma história engraçada para contar aos clientes. E também para saber bem a história dos clientes compradores. Eu vou-vos contar aqui uma história, caso que me aconteceu. Eu tinha aqui duas moradias angariadas, as duas estavam no mesmo terreno, que foi uma herança, eles não destacaram, portanto, para se vender uma, tinha que se vender as duas, e havia um casalinho novinho mesmo, 22 e ele 23, que gostavam muito da casa, tentaram negociar, andavam ali, eu, entretanto, também já estava a receber propostas, mas eu não sei porque aquele casalinho ali deu o interesse deles, eu tentei ajudá-los no fundo também. E até que ela disse-me assim: olha, Paula, este fim de semana eu vou à terra e vou falar com a minha avó para ver se elas nos podem ajudar,
porque faltava ali 15 mil euros para eles conseguirem ficar com a casa. E assim foi. Ela foi lá, conseguiu os 15 mil euros e eu disse, olha, isto ainda está abaixo. Faça uma carta ao proprietário. Escreva uma carta à mão ao proprietário a explicar as razões e o que é que já andou aqui a trabalhar para conseguir ficar com a casa e o que é que apaixonou no terreno e na casa para vocês e o que é que vocês têm como expectativa de futuro verem-se casados aqui, constituírem família e não sei mais. E assim fizeram. Eu posso dizer-vos que eu tinha uma proposta mais alta, 20 mil euros, mas a proprietária, ao ler aquela carta, aceitou a proposta do casalinho. Portanto, isto parece que é fantasia, mas estas coisas ainda acontecem. As pessoas ainda vão por questões emocionais e decidem também por isso. Acho que é sempre uma questão emocional a compra de uma casa, não é? E portanto, não é propriamente a compra de um bolo que, se não se souber bem, deita-se fora. Na casa não. E, portanto, isso acontece mais do que às vezes a gente pensa. É verdade, Dora. É o que eu costumo dizer. Não é a mesma coisa do que ir ao shopping e comprar uma camisa, não é? Mais alguma questão? Queiram colocar? Fui rápida demais a falar, devia ter contado mais histórias. Por exemplo, Paula, reparei que não falou no gatilho mental da reciprocidade. Nesta área, como é que se poderia aplicar? O que é que se poderia dar para depois o cliente sentir a necessidade de retribuir, neste caso, ao comprar o imóvel? Eu acho que este exemplo que eu dei, que eu acabei de dar do casalinho, portanto, eu dei-lhe a hipótese de ela fazer uma nova proposta, não é? Já com o dinheiro, por exemplo, que a avó lhe deu, e dei-lhe a dica para ela escrever uma carta, ok? E para a proprietária se sentir emocionada ao ler a carta e aceitar a proposta dela. Isto é uma coisa recíproca, não é? Eu acho que tudo aquilo que damos nós recebemos em dobro, sem dúvida. Por exemplo, já me aconteceu, vou dar outro caso, em angariações, é que os clientes não têm mesmo dinheiro. Não têm. Já me aconteceu isso. Estão a negativo. E é preciso a documentação, é preciso ir à Câmara, porque são imóveis antigos, e buscar a licença de habitação, as plantas toponímicas, a certidão permanente, tudo isto aqui há um investimento que se tem que fazer na documentação para se ter a angariação do imóvel. Muitas das vezes sou eu que pago isso. Eu sei que há colegas que cobram tudo e mais alguma coisa aos clientes. Por exemplo, eu também já tive um caso que... Isto é tudo exemplos, cada um... estamos aqui no mercado há tantos anos que terão outros. É que foi necessário fazer um estudo de mercado por uma avaliadora. Ok, eu disse, olha, eles também não tinham dinheiro, não te preocupes. Porquê? Porque tinham que justificar para os herdeiros, porque havia herdeiros que queriam valor, outros queriam outro, portanto tinha mesmo que ser uma coisa por uma empresa certificada pela CMVM. Eu disse, olha, não tens problema, eu pago e na altura de vendermos, então depois fazemos contas. Estás a ver? Portanto,
estavas a falar de mim para o cliente e do cliente para comigo, certo? Pronto. Quando eu pedi às pessoas do meu grupo para fazerem um logo igual, houve 2 que disseram: "Epá, eu não posso fazer já porque não tenho dinheiro disponível." Ok, não há problema. Manda-se fazer o logo, não vai ser por isso que não tens logo. Ok? Isto é um exemplo. Eu estou a falar de exemplos de dinheiro, mas há também outros exemplos de trocas de ajudas, sem dúvida. A pessoa não tem. Olha, um bom exemplo. A pessoa não tinha um terreno já com erva até cá acima. E como é que eu iria fazer lá, mostrar o terreno e fazer aquilo? Falei com um jardineiro que foi lá com aquelas máquinas, andou lá a limpar o terreno todo. Pronto, é estas coisas, no fundo, a vida é isso, nós temos que nos ajudar uns aos outros. O neon que a Paula mostrou, no fundo, remete para a qualidade do serviço. Usar a psicologia para podermos apresentar um serviço de qualidade. E relacionando isso com a ativação de um gatilho mental, reciprocidade, eu pessoalmente penso que a reciprocidade só se consegue com um processo. Não é uma ação única que vai gerar a reciprocidade. É o processo. E o processo passa por essa qualidade de serviço que eventualmente nós poderemos dar ou não. E na nossa profissão, todos os dias encontramos, e é muito fácil encontrar, clientes que não entram no processo com reciprocidade, porque estamos muito mal cotados no mercado. Acham sempre que chegar junto de um mediador ou junto de uma mediadora é meio caminho andado para se porem a jeito para serem aldrabados e para não terem, estarem a gastar dinheiro desnecessário, quer o vendedor, quer mesmo o comprador. E acho que este neon e seguir o passo a passo deste neon conscientemente, eu não vou dizer com psicologia, vou dizer mais conscientemente, pode levar e deve levar a se constituir a se criar o tal gatilho que a meio do processo já o cliente está a querer falar connosco e já selecionou qual é o seu mediador de eleição, um mediador de preferência. E isto leva àquela questão que já se falou em reuniões anteriores, em formações anteriores, que é gerirmos e criarmos uma carteira. Criar e gerir uma carteira. Sim. De clientes compradores, clientes vendedores. Não é de um dia para o outro, é com a consistência, com a coerência, com a persistência. E este aqui, o último, o encantar para fidelizar, é muito importante. Eu tenho clientes desde o início. Então, ontem eu recebi um e-mail que eu fiquei tão satisfeita. O primeiro imóvel que eu vendi, que eu ajudei na venda, que eu não vendi, ajudei a vender, foi um apartamento na Quinta da Beloura, a um brasileiro que era comandante da Qatar Airlines. E ele ficou tão encantado mesmo comigo, porque era preciso mudar-se a caldeira e ele tinha que viajar para o Qatar, e eu disse: não se preocupe que se trata disso. Encontrar uma empresa para fazer a limpeza à casa, preparar a casa para depois ser arrendada, fiz isso tudo, acompanhei o cliente nesse processo todo. O que é que eu recebi em troca?
em que, volta na volta, sou contactada por colegas dele, pilotos no Qatar Airlines, para comprarem aqui na linha. Portanto, com aquilo tudo que eu dei, a minha disponibilidade para o servir, o tal serviço que o Francisco falou, do pós-venda, já eu posso vos dizer, eu vendi mais 8 casas e agora recebi mais uma, tudo por indicação dele. Portanto, isto é muito bom. E é aqueles que, por exemplo, o António Moapeia, que tem muitos anos de mercado, eu não tenho, nem pensar nisso, ele tem quase 30, em que ele diz que já vai na terceira geração. Portanto, já vendeu aos avós, depois aos filhos e agora já está a vender aos netos. E muitos dos casos ele ainda mantém os arrendamentos, mesmo já que os proprietários já partiram. Portanto, que os herdeiros disseram, não, o António é que continua a fazer a gestão dos arrendamentos desses imóveis. Portanto, isto é tudo. Porque é que lhe entrega ao António? Pela qualidade do serviço. Não é evidente, não é? Mas, Francisco, aquilo que falaste que os clientes veem o agente imobiliário, no fundo, como aquela pessoa que faz pouco e recebe muito, no fundo foi isto, por aquilo que eu entendi que tu quiseste dizer. Eu acho que está a mudar. Eu já não sinto tanto isso. Eu vejo cada vez mais a necessidade de estar a trabalhar com um profissional. Mas há tudo, também há aqueles que dizem, eu não preciso de vocês para nada, eu consigo, ponho aqui a placa e vendo a casa. Alguns vendem, é um facto. Mas cada vez mais eu acho que as pessoas estão a procurar profissionais. Pelo menos é o que eu sinto aqui. Sim, acho que sim, é algo que está a mudar um pouco com o tempo, mas há muito a desconfiança e existe porque o nosso sector se predispôs a isso, que é faça-me primeiro o serviço, apresente-me o cliente e depois nós conversamos e pagamos a comissão, mas eu não quero ter uma contratualização consigo. Ou seja, é um pouco, eu leio isso como ainda a falta do serviço, ou a falta da disponibilidade para contratualizar o serviço, é o não reconhecimento desse serviço. E eu aqui na Madeira em particular sinto muito isso no dia a dia. Tens Óbvio. de criar uma técnica que eu falo, que é criar necessidades. Tu tens de criar essa necessidade ao cliente, porque claro que isso é a conversa de todos. Todos os clientes, ao princípio, abordam esse tema. Agora, tu é que tens que criar uma técnica de necessidades, criar-lhes a necessidade de ter, dizer, está preparado para saber a documentação toda que tem necessária para uma escritura. Estás a ver? Vais fazendo várias perguntas, para conduzir a conversa aos nãos. E ao fim do quarto, quinto, sexto não, tu já criaste a necessidade de procurar um profissional. E tu estás ali à frente dele, ok? Portanto, és a pessoa certa para quando chegar àquela altura, a tal mãozinha de fazeres a pergunta. Então vamos assinar? Está pronto para começar? Estás a ver?
Eu acho que é uma falha tua, porque isso é a conversa de todos. Sim, sim. Eles começam logo, isso é a base da conversa. Agora, tu é que tens que mostrar a ele, ao cliente, e colocando-lhe questões, se ele está preparado para tanta coisa. Se ele está preparado para promover o imóvel nos portais, se ele sabe quanto é que custa a promoção dos imóveis, fazer a fotoreportagem, o vídeo, promover nas redes, por exemplo. Se ele tem uma carteira de agentes que têm clientes compradores, começas-lhe, no Claro. fundo, a falar do teu serviço de uma forma sequencial, mas em perguntas. E aí estás-lhe a criar a necessidade. Porque ele não tem. Muitas das vezes ele nem sabe ler um documento. Olha, ainda não, foi terça-feira. Acho que foi terça-feira. Estive ali com um cliente com 2 pastas a dizer ao Paulo, olha, o que eu recebi está aqui. Agora procura lá porque eu não conheço os documentos. Estás-me a pedir. Eu estava-lhe a pedir a habilitação de herdeiro e o comprovativo do imposto de selo. E andei ali a lamber papel, acabei por organizar a pasta toda e trazer os clientes não sabem. E este era um dos herdeiros, dizia que não precisava de agentes. Estás a ver? E que dificultou em muito e que andámos aqui há um ano para se ter esta angariação por causa deste cliente. É basicamente trazer ao de cima as inseguranças do cliente e aproveitar para mostrar os benefícios que é ter um agente a apoiá-lo nesse processo. Se me permitem aqui agora, desculpa lá que isto é muito importante e eu sou muito sensível a isto. Eu vou fazer uma pergunta, uma provocação. Quantos clientes é que vocês acham que têm que ter para conseguir os vossos objetivos? É que, se souber responder esta pergunta, responde a estas questões todas. Certo? Na minha perspectiva, eu não preciso ter mais de 20 ou 30 clientes, e já tenho 17 anos disto, que confiem em mim e que aceitem aquilo que eu lhe digo e que eu tenho autoridade para eu os aconselhar sempre o melhor para eles. A partir daí, eu não preciso de que mais nenhum queira trabalhar comigo. Eu é que vou escolher quem é que vai trabalhar comigo. Agora, é preciso, lá está, como a Paula disse, termos uma perspectiva de gestão de clientes e não uma perspectiva de clientes novos. Nós estamos sempre muito preocupados em eu tenho que ter muitas leads, muitos clientes novos, porque achamos que um cliente que só compra uma casa uma vez na vida e que vende uma casa uma vez na vida. Mas nós temos a obrigação de saber que esse cliente, ciclicamente, e vou-vos dizer que é muito mais cedo do que vocês imaginam, precisam dos nossos serviços. Precisam que nós lhe tratemos de um conjunto de coisas. Então, quando a gente faz essa gestão, esses clientes é que vão vender a nossa imagem de marca aos outros e vão dizer assim, olha, aquela pessoa foi a pessoa que me ajudou até no processo, olha, ele sabe coisas que mais ninguém sabe. Olha, eu tenho um problema. Pronto, olha, vai ter com ele que ele é capaz de saber resolver. Pronto, ele está-nos a passar a referência do cliente e nós não precisamos fazer nada, porque ele já disse ao cliente como é que nós trabalhávamos. E eu acho que isto é que é a viragem do paradigma. Mas os clientes, quando acham que sabem tudo, é por uma razão. É que os agentes imobiliários comportam-se em como não é preciso saber nada. Como? Facilitando, como diz a Paula. Prometendo-lhe coisas que vai ser tudo fácil. Prometendo-lhe coisas que não estão capazes de cumprir. E depois, quando o cliente cobra, eles não lhe atendem o telefone. E depois o que acontece? Os agentes são todos uma camada vigarista. Certo? Cuidado com isto, porque eu acho que é aqui que está a chave da questão. E é por isso que nós trabalhamos, nós começamos a trabalhar a dizer imagem de marca. Criei uma imagem de marca. A imagem de marca não é marketing, não é um logotipo, não é um chavão, não, é um conjunto de atitudes, um conjunto de coisas que nós fazemos ao longo da vida
de profissionais que nos vai deixando a marca e a partir daí nós tornamos-nos conhecidos. Como? Aquele gajo que faz aquilo daquela maneira. Pronto, então, e a partir daí, eu, no meu ponto de vista, essa história deixa de existir. Porque eu é que decido quem é que é o meu cliente ou não. Não é ele que decide, sou eu que decido. Agora, temos de ter a forma, como disse a Paula, de levá-lo a entender isto. A psicologia é isto, é o processo. Portanto, levá-lo é o caminho. E depois, há uma coisa muito importante aqui. Respeito total pelos valores, pela necessidade, pela oportunidade e pelo tempo do cliente. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Certo? Os nossos interesses nunca podem estar à frente, porque senão nós estragamos tudo. A nossa sociedade estraga tudo. Desculpem lá. No fundo, fizeste um resumo daquilo tudo que tive aqui a falar. Portanto, é muito importante nós, a nossa marca, nós sermos honestos e aquilo que eu digo sempre, mesmo quando eu estou a trabalhar um pleno, eu tento sempre dar a melhor solução a ambos. Que eu acho que isso é importante. Que cada um sinta que fez um bom negócio. Porquê? Porque isso é que vai ser a referência. É o serviço, foi o acompanhamento todo, até à escritura e depois, porque há casos que nós temos que ajudá-los nos contratos da água, da luz, da internet, televisão, etc, 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 da água. Eu vejo colegas que viram as costas a isso tudo. Eu não largo o cliente enquanto ele não tiver tudo lá pronto, a casa pronta a entrar e estar tudo ali nos trinques. Não lhe falta água, que ele chega a casa que não tenha ainda o gás. Portanto, eu acompanho, eu faço esse tipo de serviço. Ok? O que é que acontece? Amanhã serei a referência. Mas é verdade, David, eu tenho mais ou menos em mente sempre uma média de 25. Portanto, não sabia a tua média, mas é mais ou menos isso. É os 25 clientes. Porque depois os outros vêm, a referência já é mais fácil, depois passa a 26, depois... Pronto, isto é com o tempo, mas normalmente é essa a média. Já agora que estamos a falar para líderes e com líderes, eu tenho visto muitas vezes comentários por causa da questão da atração, que isto é muita emoção, de que, e tal, isto, eu convidei e falo com as pessoas, mas depois eu acabo de descobrir que elas entraram por outro patrocinador e vou dizer, isto é injusto, isto é a companhia havia de controlar isto não sei quanto. A minha pergunta é, acham que essa pessoa que fez isso merece trabalhar connosco? Primeiro. E se não merece, porquê é que nós estamos a valorizar isso? E terceiro, o que é que nós não fizemos para que ela achasse que nós éramos a melhor pessoa para ela querer trabalhar connosco? Pois, temos que olhar isto acontece com todos os clientes. Os angariadores, os clientes compradores e os nossos colegas que a gente quer atrair. Portanto, pensei nisto. Bem, se está tudo aqui já deste lado, então agora vamos nos últimos 5 minutos ou 10 minutos lançar o último dia, que é na próxima sexta-feira. E, portanto, o Fernando, que vai fechar este ciclo, na próxima sexta-feira. Fernando, o que é que nos vais trazer como prenda de Natal? Bom dia a todos. Era um relógio prenda Natal para todos, para o pessoal começar a olhar para as horas e ver que o tempo é caríssimo. Tenho um minuto, isto foi, vamos dizer, uma partida que tu pegaste e criar aqui um desafio para a próxima sexta-feira. Eu, apesar de achar que sou uma pessoa bastante criativa, a Dora já está ali com aquele sorriso que ela já me conhece
epá, não me tirem do plano, não me tirem da estratégia, porque eu tenho tendência a mexer com os cotovelos. A mensagem é: defendam os vossos blocos de tempo. Nós estamos numa atividade em que é giríssimo, toda a gente sabe imenso disto, toda a gente percebe imenso disso, e eu acho que o que falta à maior parte de nós é termos ações que alavancam, ações que produzem. Muitas vezes, e vou usar aqui o caso do Francisco, que já foi bem respondido ali pelo David, nesta relação da causa e efeito, é eu descobrir quantos nãos ainda tenho que ouvir para aprender eu próprio a dizer não. Não é? E isso passa-se com ações. Se eu tivesse mais tempo, ia-vos perguntar o que é que vocês querem para a próxima sexta-feira. Como o tempo para mim também já está mesmo a terminar, falem com o David, mandem uns palpites ao David e à Paula. Eu gosto de trabalhar com pessoas que querem subir acima da média. Eu posso-vos dizer que ontem de manhã estive a dar formação a 2 pessoas e eu acho que matei logo uma no início. Eu acho que ele já acabou, já não vem mais. Porque uma coisa é eu dizer que quero ser top producer, outra coisa é pagar a fatura. E ser top producer tem que pagar a fatura. Quando a gente diz, é por isso que eu descubro que muitas vezes as pessoas não têm tempo para trabalhar. Eles estão tão entretidos a fazer uma série de coisas que não têm tempo para trabalhar. Né? Pensem, usem aqui o David e a Paula. Da minha parte, já sabem qual é que vai ser o tema vai andar sempre à volta. Não é o que os outros dizem, não é o que os outros fazem. Epá, eu estava desgraçado, eu dei os parabéns, só para vocês terem uma ideia, ao Miguel Braga, porque é simples, qualquer indivíduo que salte lá para a frente, eu estou a falar aqui no Porto, que salte lá para a frente e que organize qualquer coisa, já sabe que vai ser criticado. Eu passo, quem esteve no almoço, eu passo, ouço daqui, ouço dacolá. Quando eu vejo um indivíduo a dizer o que está mal, epá, eu gosto que as pessoas digam o que está mal, mas há aqui um pormenor, digam o que está mal, comentando o que é que se fazia melhor, como se fazia melhor. Dizer que está mal, eu nem preciso sair de casa, tenho tanta coisa mal aqui em casa que eu nem preciso sair de casa. Agora, pôr-me, houve aqui alguém que tem de pôr nos meus sapatos e pôr nos sapatos dos outros, ok, eu precisava ter um país melhor, precisava ter aí um país assim, uma série de coisas como a Suíça, não é? Mas o que é que eu tenho agora? E o que é que eu posso fazer para? O que é que eu posso fazer para? Eu agora tenho aqui um comprador a chatear-me, já lhe disse 4 ou 5 vezes que não, já lhe disse para falar com o Bruno, mas ele continua-me a chatear. Eu estou a ver que o meu não ainda não foi tão bem esclarecedor. Eu assumo que gosto de trabalhar com proprietários e digo isto à frente das pessoas. Diz assim, olha, o meu cliente é o proprietário. Eu estou aqui para ajudar, se eu quiser comprar, mas o meu cliente é o proprietário. Agora, isto tem custos. Quando a pessoa me diz que quer vir trabalhar para este setor, e eu digo-lhe assim, não tem problema nenhum, eu daqui a 3 meses ponho acima da média. E é tão fácil. É fácil, porque 99% dos gajos não andam a fazer nada. Por isso, tu não precisas ser muito bom. Precisas de pegar, fazer algumas coisas que os outros, o Bruno está farto de ouvir isso, os outros até sabem, só não fazem. Há tanta malta que sabe, mas não faz. Por isso, a minha mensagem, vou ser mauzinho, o David roubou-me aqui um espaço de tempo. Vocês têm que pagar essa fatura. E pagar essa fatura na sexta-feira é vocês virem preparados. E preparem-se daqui até lá, que é para dizer assim, o que é que eu vou fazer diferente? Porque estarmos aqui só a trocar aqui uns galhardetes, quando nós pusemos a ideia de fazer uma academia para líderes, vamos simplificar, por exemplo, o que é um líder? O líder é o indivíduo que não é preciso para nada. Vocês cada vez mais forem para o norte da Europa, que esta coisa de chefes, encarregados e team leaders, cada vez mais isso é obsoleto, não é preciso para nada. Cada um sabe o que tem a fazer, faz, ponto final. Não é? Então, se eu quero estar aqui e quero ser líder, eu tenho que pôr no meu lugar e dizer o que é que eu ainda não fiz que tenho que fazer,
O que é que me falta para conseguir aquilo que eu verdadeiramente quero? Aquilo que eu quero, será que eu quero? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu quero uma coisa. E eu, quando começo a falar muito daquela coisa, dizem, afinal, se calhar não quero. Afinal, não quero. O gajo quer ganhar 5.000 euros. Ok, porreiro, 5.000 euros. Estás disponível para fazer 5 visitas por dia? Eu não. Então quantas estás? Se calhar uma. Então, espera aí. Então 5 a dividir dá uma. Então, se calhar tens de ganhar só 1.000. 1.000 é pouco. Então, quanto é que queres? Quero 3.000. Então, estás disponível para fazer 3 imóveis por dia? Não. Então, espera aí. Opa, vende o carro, vende a casa, baixa aos teus níveis. Baixa aos teus níveis, aquilo que tu queres gastar, e encontra aqui 2 palavras para acabar a minha conversa: equilíbrio e intensidade. Sexta-feira, preparem-se cá mais. Obrigada. Bom fim de semana a todos, muito de obrigado a semana. todos, e na próxima sexta-feira estamos cá para ouvir o Bom fim Fernando de semana. agora, com a prenda de Natal que ele nos vai trazer. Bom fim de semana a Fim de todos. semana. Abraço.